Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer: somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Boa tarde, esse é o Jornal PT Brasil e você vai ver nessa edição. Depois de bons resultados econômicos no ano passado, nós repercutimos as expectativas positivas para o Brasil em 2026. Estudo aponta que em 2 anos o governo Lula reduziu a pobreza e mais de 17 milhões de pessoas subiram de classe. Presidente Lula determina que órgãos federais garantam fornecimento de energia adequado à região metropolitana de São Paulo. E na reportagem especial sobre os avanços no governo Lula, dessa vez falamos sobre as conquistas na área do trabalho e renda. Hoje é terça-feira, 13 de janeiro, e o Jornal PT Brasil começa agora. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat, no canal 1313, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Lúcia e Nayane. Aproveite e já deixe o seu comentário e participe com a gente aqui no chat do YouTube. Depois de 1 ano em que o mercado financeiro projetou um cenário bastante pessimista para a economia brasileira, os dados oficiais mostraram uma realidade diferente, com inflação controlada, crescimento acima do esperado e sinais de estabilização. Para analisar as expectativas para a economia em 2026, o Jornal PT Brasil conversa agora com a economista Lígia Toneto. Ela está aqui com a gente. Lígia, obrigado pela participação aqui com a gente. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui participando desse programa da TV PT. Lígia, queria começar perguntando então para você, no início do ano passado, o mercado então ele previa uma inflação descontrolada, o dólar em alta e baixo crescimento também. Mas os números foram melhores do que o esperado, né? O que explica essa diferença entre o discurso pessimista e a realidade da economia brasileira? Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar
que essa não foi a primeira vez que o mercado começou o ano com uma projeção mais pessimista do que ele terminou. Na realidade, isso foi a regra nesses 3 anos até agora do governo Lula 3. Começa com uma projeção mais baixa de crescimento, uma projeção mais pessimista de inflação e câmbio, e ao longo do ano o mercado vai corrigindo as expectativas com relação à economia brasileira, convergindo com o que o governo espera, porque o mercado muitas vezes olha para outros fundamentos que na realidade o governo brasileiro está olhando, que sabe que é possível manter um crescimento econômico melhor, sem que tenha descontrole inflacionário, sem que tenha uma desestabilização da economia. Então, no primeiro ano de governo, por exemplo, o mercado previa, quando o Lula assumiu, um crescimento de 1,4%, 1,5%, e terminou com um crescimento de aproximadamente 3%. No segundo ano também, previa um crescimento abaixo de 2%, de novo cresceu mais de 3%. E nesse ano, o mercado chegou a prever menos de 2% de crescimento também, e a gente deve crescer 2,2%, 2,3% quando fecharem os dados de crescimento. Da mesma maneira, a inflação, que chegou a prever uma inflação muito mais alta, e a gente terminou o ano com a inflação dentro da meta, um dos menores índices de inflação desde o Plano Real e a menor inflação desde 2018. E é importante lembrar que, diferente de 2018, quando a gente tinha uma taxa de desemprego de 11%, a gente termina agora o ano de 2025 com uma inflação dentro da meta, mas um desemprego de 5%, a menor taxa de desemprego desde que começou a PNAD em 2012. Ou seja, o governo Lula vem mostrando que é possível estabilizar os preços da economia, controlar a inflação, sem que isso penalize o emprego, sem que isso penalize os mais pobres, ou seja, estabilizar sem que seja um ajuste feito em cima dos mais pobres que gere recessão econômica. Acho que esse é talvez o grande mérito disso, e a questão de que o mercado não está olhando, que na realidade a distribuição de renda ela é positiva para o crescimento e que é possível estabilizar a economia colocando renda na mão dos mais pobres, que gera crescimento sem que isso desestabilize a economia. Importante ressaltar que também, dentro desses conquistas econômicas que a gente tem, ou seja, o crescimento da economia, uma inflação controlada, um desemprego baixo, a gente também tem conseguido ter distribuição de renda, o melhor índice de distribuição de renda, o maior índice de ascensão social também a gente teve nesses anos de governo. Conseguimos em 2 anos de governo sair do mapa da fome, ou seja, os fundamentos que o governo Lula tem olhado para conseguir projetar melhor o crescimento da economia e trazer bons resultados, são fundamentos que o mercado parece não levar tão a sério, que tem demonstrado ter muito resultado. Lígia, o IPCA ele fechou dentro da meta e as projeções para 2026 agora apresentam uma desaceleração da inflação. Dá para dizer que o Brasil entra, então, num ciclo mais estável de preços? A gente espera que o Brasil entre num ciclo mais estável de preços, porque hoje a economia está mais organizada, por assim dizer. A gente tem hoje uma melhor previsibilidade econômica a partir do momento que, desde o começo do governo, esse governo criou um arcabouço fiscal que recupera a previsibilidade da economia, recupera a capacidade de projeção econômica com uma margem menos restritiva do que era o teto de gasto, né, sem criar um ajuste permanente em cima dos mais pobres. À medida que a gente consegue ter um cenário de estabilização também fiscal, então que a gente consegue fazer um ajuste sólido em cima, não como era sempre feito, em cima de gasto social, mas em cima dos mais ricos, propondo a tributação dos super ricos, propondo a tributação de offshore, de fundos exclusivos. Então, a gente organiza melhor a economia, o que garante que a gente tenha uma solidez melhor para a previsibilidade econômica, o que deve contribuir para um ciclo mais estável, ou seja, a gente tem uma organização melhor, permite também que a gente tenha a taxa de juros possa começar a cair hoje no patamar restritivo, ou seja, a gente tem uma melhor organização das condições econômicas que a gente espera que possa ter uma melhor estabilidade de preços, favorecendo que a gente tenha crescimento com distribuição de renda e estabilidade econômica. Há também uma previsão aí de uma cotação mais estável em relação ao dólar, né, para esse ano. Que fatores ajudam a gente a segurar esse câmbio, mesmo em um cenário internacional que ainda está instável? Esse ponto que você traz ele é importante porque tem economistas que falam que enlouquece as pessoas tentar prever câmbio, porque é um indicador altamente imprevisível e muito exposto à vulnerabilidade internacional, às incertezas internacionais, e o Brasil, como tem uma moeda que não é
uma moeda como o dólar, por exemplo, que é a moeda mais forte, mais estável, a gente fica sujeito à oscilação internacional. Então, é muito difícil fazer uma previsão sobre a estabilidade do câmbio. O que é possível dizer é que o Brasil hoje tem uma economia muito sólida e muito forte que pode tentar reduzir o que é essa pressão sobre a volatilidade cambial. É inegável que a taxa de juros ajudou a segurar o câmbio nesse ano. Então, agora a gente considera que com a estabilidade de preços, com o câmbio estabilizado, haja espaço para que a taxa de juros possa passar a cair sem que isso tenha um impacto hoje na taxa de câmbio. Mas também é importante ressaltar que os bons desempenhos da economia brasileira, a previsibilidade sobre o arcabouço fiscal, mas os bons desempenhos da balança exportadora brasileira também ajudam. Em 2025, apesar do tarifaço do Trump, que buscou desestabilizar a economia brasileira, penalizar os exportadores brasileiros, a gente conseguiu ter um crescimento das exportações em relação a 2024, que já tinha tido um crescimento. Isso mostra uma força muito grande da economia brasileira e uma resiliência do setor exportador, tanto por uma diversificação de mercados, então uma série de novos mercados que foram abertos nesse período de governo Lula, que ajudaram nessa resiliência, uma resiliência das exportações também, não só da diversidade de exportadores, né, mas também da capacidade de conseguir expandir a sua exportação para os parceiros que têm, e um bom desempenho da economia brasileira que favoreceu o estudo. Então, uma economia brasileira mais forte, uma economia brasileira mais sólida, tanto do ponto de vista da sua organização fiscal, da previsibilidade fiscal, quanto do ponto de vista da balança exportadora, isso ajuda a blindar um pouco o câmbio dessa vulnerabilidade, dessa instabilidade que é inerente a esse indicador. Ou seja, se a gente tem um cenário internacional hoje muito imprevisível, é evidente que isso traz um grau de instabilidade para o câmbio. Mas os fatores domésticos da boa condução da política econômica doméstica tendem a atenuar essas pressões e garantir que a gente tenha um melhor desempenho da economia brasileira. Lígia, você acabou mencionando aí a questão da taxa Selic, né? A taxa ainda está alta, né? Mas a expectativa de queda aí para os próximos anos, né? Para os próximos meses também. Quando que essa redução ela começa a impactar de forma mais concreta a vida das pessoas e também o crescimento da economia? Perfeito. Acho que hoje o que a gente mais precisa, né, para a economia brasileira é conseguir consolidar esse ciclo de crescimento sustentado da economia, que todos os indicadores parecem demonstrar que a casa está muito organizada para isso, é efetivamente a gente começar a ter uma redução da taxa de juros que possa ajudar a destravar, sobretudo, o crédito, para favorecer o crescimento da economia. Então, a expectativa é de que, conforme os juros caem, o custo do crédito acompanhe essa queda da taxa de juros. Isso permite com que as empresas voltem a investir mais, isso permite com que a gente tenha maior crescimento, maior emprego, também melhorando o ambiente econômico. Isso também reduz o custo de crédito das famílias, que também é indexado à taxa Selic, ou seja, a gente consegue garantir com que as famílias consigam tomar mais crédito, consumir mais, mas também é importante porque isso ajuda com que as famílias também que tomaram crédito nesse período consigam ter uma segurança maior para o pagamento desse crédito que elas tomaram. Ou seja, hoje é imprescindível que a gente tenha um crescimento da taxa de juros para que as empresas consigam tomar mais crédito, consigam também enrolar suas dívidas e também que as famílias consigam o mesmo. Conforme a taxa de juros cai, tem um ciclo defasado aí da taxa de juros, ou seja, ao longo do ano que vem espera-se que a taxa de juros caia e que ao longo do ano que vem vá tendo essa redução da pressão que os juros faz sobre as empresas e sobre a família, isso acabe impactando ao longo desse período do ciclo da queda de taxa de juros e de melhora para as famílias. Mas isso também sem dizer que hoje, apesar disso, a gente conseguiu ter um ciclo de investimentos positivo das famílias, a gente conseguiu ter um ciclo positivo também de crédito para as famílias, muito por conta de boas políticas de crédito bem executadas pelo governo ao longo desse período, que ajudaram tanto a desenrolar a dívida das pessoas, quanto os programas Acredita voltado para as pessoas, microempreendedores, quanto as linhas de crédito do BNDES permitiram com que a gente mantivesse o ciclo de investimento na economia brasileira. Bom, para esse ano a gente tem aí a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, né? De que forma essa isenção vai impactar positivamente na economia do Brasil? A isenção, ela primeiro impacta positivamente porque ela é
como se fosse um 14º salário para os trabalhadores. Então, quem pagava imposto de renda antes, então, uma professora, um policial militar, que pagava imposto de renda retido na fonte, já tinham esse imposto de renda pago, eles hoje vão ter praticamente um 14º salário disponível para consumo, disponível para fazer o investimento, disponível para conseguir devolver esse dinheiro para fazer a economia girar e ter uma melhora de bem-estar, ter uma melhora de qualidade de vida. Então, com mais renda disponível, a gente espera que isso possa impactar positivamente o crescimento, porque pouco dinheiro na mão de quem mais consome, na mão de quem mais precisa, isso retorna para a economia, isso vira mais dinheiro na economia, vira mais emprego, vira mais investimento. Ou seja, a gente espera que essa devolução, esse salário a mais para a classe trabalhadora possa ajudar a crescer a economia, sem que isso, na outra ponta, tenha qualquer tipo de prejuízo, porque muito dinheiro, né, na mão de poucos faz menos diferença, como o presidente Lula faz. Ou seja, quando você consegue ter um orçamento equilibrado, que você, na mesma medida que você consegue disponibilizar de renda para quem mais precisa, você está pagando isso integralmente com a renda de quem é mais rico, isso não penaliza o crescimento da economia brasileira, pelo contrário, ajuda com mais justiça social. Por isso que essa medida foi tão aprovada, por isso que essa medida é tão importante e deve favorecer o cenário econômico para 2026 e para daqui para frente, porque não só uma medida que tem bons resultados econômicos, mas ela é uma medida que é fundamentada na justiça e um governo que está olhando para o lado dos mais pobres, para o lado de quem mais precisa, é um governo que tem lado para promover uma política econômica sustentável, uma política econômica que gera crescimento, uma política econômica que gera bem-estar, que gera emprego, e que consegue, com isso, a partir desses fundamentos, ter um ambiente melhor para todos. A última pergunta para 2026, há espaço para crescimento, mais crescimento com inflação controlada, ou o principal desafio agora é manter essa estabilidade? Olha, eu considero que há espaço porque, como eu estava falando aqui, a gente tem hoje a economia brasileira muito bem organizada para conseguir crescer mais, para conseguir alavancar seu crescimento com base na distribuição de renda, com base numa economia mais justa, mas também com base em reformas estruturais que foram feitas ao longo desses períodos, que são muito importantes para alavancar o crescimento com sustentabilidade. Então, a gente pode citar, por exemplo, a reforma tributária, que estava há décadas parada e que avançou nesse governo, que deu prioridade para isso, que tende a destravar investimentos, que tende a criar um ambiente mais favorável para que a gente tenha um investimento produtivo maior e um crescimento de longo prazo maior, que pode aí impactar em até 10% do PIB, ou seja, crescendo com isso sem que isso gere pressão inflacionária por conta de uma melhora do arranjo institucional brasileiro. A gente tem também os planos de desenvolvimento do governo, como o PAC de obras e infraestrutura, sobretudo. A gente tem a Nova Indústria Brasil também, que tem buscado modernizar a matriz produtiva industrial brasileira. O plano de transformação ecológica, que é ancorado nas diretrizes do desenvolvimento sustentável, criando instrumentos financeiros, instrumentos voltados à atração do investimento, que possam gerar mais investimento. Ou seja, como a gente tem uma série de instrumentos que permite com que a gente tenha uma infraestrutura mais resiliente, uma infraestrutura mais adequada, com que a gente tenha uma produtividade da economia maior, uma capacidade produtiva maior, isso tende a permitir com que a gente tenha um crescimento sustentável de longo prazo, sem que gere pressão inflacionária. Ou seja, de um lado a gente tem as políticas de distribuição de renda, que são uma marca do governo Lula, uma marca dos governos PT, que mostram que distribuir renda é um motor importante e eficiente para o crescimento, sobretudo numa economia tão desigual quanto a brasileira, mas também a gente tem uma série de planos, uma série de arranjos na ordem produtiva para aumentar a produtividade de longo prazo e o potencial de crescimento da economia brasileira, que permitem com que a gente acomode essa situação e consiga ter um crescimento, então, com estabilidade de longo prazo. Então, eu imagino que os bons resultados que a gente vem coletando, na realidade, eles são preditores de um bom ciclo que a economia brasileira possa vir a colher, caso ela siga esse rumo. Ou seja, se a gente tiver uma estabilidade dos rumos que têm sido tomados na economia brasileira, e por isso é tão importante que a gente tenha uma continuidade das políticas que têm sido feitas, políticas públicas, as políticas econômicas que têm sido implementadas, caso elas continuem e o Brasil continue no rumo certo, como vem nesse último período, que conseguiu recuperar parte
do atraso dos últimos anos, que tinha desarranjado a economia brasileira, desarranjado a parte fiscal, desengatilhado o crescimento, aumentado o desemprego. A gente conseguiu arrumar tudo e já vem colhendo bons frutos. A continuidade dessa política tende a trazer o melhor para a economia brasileira, um próximo período de ainda mais crescimento, com estabilidade, com menor desemprego, com maior distribuição de renda. É isso que a gente espera. Obrigado, viu, Lígia, pela participação aqui com a gente. Boa tarde para você. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui. Tchau, tchau. Tá aí, então, a participação com a gente ao vivo da economista Lígia Toneto, analisando aí as expectativas, depois de bons resultados em 2025, as expectativas positivas para esse ano também. Ainda falando sobre a área econômica, um estudo da FGV mostrou que em 2 anos a pobreza dá lugar a desenvolvimento social e mais quase 17 milhões e meio de pessoas subiram de classe. Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continuada, de 1976 a 2024, em apenas 2 anos, 17 milhões e 400 mil pessoas saíram da pobreza e passaram a integrar as classes sociais A, B e C. Para dar dimensão do volume, a quantidade equivale à população inteira do Equador. Ainda de acordo com a FGV, o ritmo da mudança entre 2022 e 2024 foi de 74% mais acelerado que o observado entre 2003 e 2014, período marcado também pela alta ascensão social no país. Nos últimos 2 anos, a parcela da população nas classes A, B e C cresceu 8,44 pontos percentuais, sendo 13 a 14 pontos percentuais representados por quem recebe o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Afirmamos que tirar da fome é só um começo. E aqui está a prova. Ao mesmo tempo, pessoas que são do Bolsa Família, do Cadastro Único, que estão, portanto, na pobreza, na baixa renda e agora ascendendo, crescendo, garantindo a condição de superar a pobreza e chegar para a classe média, a classe C, B e A. Ou seja, garantir que, através da educação, o que prova que o Bolsa Família não é só transferência de renda, tem também educação, garante que pessoas a cada ano do Bolsa Família, do Cadastro Único, possam se formar no nível técnico, no nível superior. Veja a situação do jovem Jardel, ele de Floresta do Piauí, filho de um pedreiro, agora médico formado a partir do Bolsa Família, do ProUni, do FIES e trabalhando aonde? Na cidade dele como médico. Ele e a família não só saíram do Bolsa Família, mas foram direto para a classe média. É isso que aconteceu com 17 milhões e 400 mil brasileiros e brasileiras. Ou seja, um mundo de pessoas que melhoraram de vida. É o governo do Brasil do lado do povo brasileiro, trabalhando para que a gente tenha um país cada vez melhor. As classes A, B e C são categorias usadas em estudos socioeconômicos para organizar a população de acordo com a renda familiar. De forma geral, a classe C é associada à classe média, formada por famílias que conseguem atender às necessidades básicas e têm algum poder de consumo, enquanto as classes B e A reúnem faixas de renda mais altas, com maior renda e estabilidade financeira. Em 2024, o Brasil registrou o maior nível histórico de participação da classe média e das classes de maior renda desde 1976. O registro de pessoas nas classes A, B e C, juntas, chegou a 78,18% acima da média anual. A classe C concentrou 60,97% da população, enquanto as classes A e B somaram 17,21%. O estudo também mostrou que as classes D e E atingiram os menores níveis já observados, 15,05% e 6,77%, respectivamente.
E continuando sobre economia, o presidente Lula sancionou a lei que cria o Código de Defesa do Contribuinte e combate ao devedor contumaz, que, como a gente havia dito por aqui, são aquelas pessoas ou empresas que deixam de pagar impostos de forma constante e sem justificativa, de forma intencional, como estratégia para os negócios. São chamados também de sonegadores. Segundo a Receita Federal, 1.200 empresas concentram mais de 200 bilhões em dívidas. Pela nova lei, o devedor classificado como contumaz pelo governo federal perde o direito a benefícios fiscais, fica proibido de participar de licitações públicas e de pedir recuperação judicial. A proposta foi aprovada em dezembro do ano passado, após as repercussões da Operação Carbono Oculto, que revelou um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis com empresas e fundos ligados ao PCC. De acordo com a Receita, a medida é importante para o combate ao crime organizado. E no próximo bloco a gente mostra os avanços na área do trabalho e renda durante o terceiro governo de Lula. O Jornal PT Brasil volta já. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante, também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e depois de falarmos dos avanços na saúde e na educação, agora é hora de olhar para outro ponto central do governo Lula em 2025, o trabalho e renda. Os números mostram um país que voltou a gerar oportunidades com mais renda, mais proteção ao trabalhador e medidas que ajudam a colocar dinheiro no bolso de quem mais precisa. A série histórica, refletindo a retomada econômica e as políticas de estímulo ao emprego adotadas pelo governo Lula. Entre agosto e outubro de 2025, o país chegou ao recorde de 102,5 milhões de pessoas ocupadas, o maior número já registrado. São milhões de brasileiros que voltaram a ter carteira assinada, renda garantida e mais segurança para planejar o futuro. Quando eu consegui finalmente me realocar no mercado de trabalho, foi um alívio, né? Tanto para as contas, quanto também para uma perspectiva nova, né? Me recolocar na profissão, pensar no futuro, no que eu posso fazer adiante, porque a gente fica meio sem perspectiva, é uma situação bem delicada, mas agora, graças a Deus, deu tudo certo. Além de mais empregos, o trabalhador brasileiro também passou a ganhar mais, o valor mais alto da história do país. De 2023 a 2025, o salário real cresceu 7,8%, resultado da política de valorização do salário mínimo, do controle da inflação e da recuperação da economia. Na prática, isso significa mais poder de compra, mais consumo e mais dignidade para milhões de famílias. Você pega no cômputo geral, né, o crescimento, ele é um crescimento bastante consistente em todos os segmentos da economia, em todas as unidades da federação. Ou seja, é um crescimento que não é uma bolha aqui e acolá, é um crescimento consistente. Contrariando os ditos especialistas de mercado, que olhava lá em 2023, dizia que o Brasil não crescia a ordem de 0,5, 0,7, cresceu 3,2, 24, que cresceria 1,5, 1,7, cresceu 3,4, agora de novo crescimento e esse ano de novo vai crescer, a economia cresceu o PIB brasileiro, e crescendo o PIB,
né, crescendo o PIB per capita, seguramente também crescerá o salário mínimo de novo, olhando para 27. De forma que nós estamos bastante otimistas com a economia brasileira e seguramente o Brasil está no rumo certo. O presidente Lula tem uma visão muitas vezes até no detalhe, impressionante como ele enxerga os desafios do país, da economia, cada segmento, a escuta, a capacidade que o governo tem a partir do presidente Lula, da escuta dos segmentos, muitas vezes setores empresariais traz uma demanda, a escuta que tem, setores de trabalhadores, os segmentos da sociedade, quando gritam um problema, ele consegue dar diretriz para cada área do governo para fazer uma escuta detalhada, correta, sensível, de forma a conduzir a economia brasileira sob todos os aspectos. Isso é muito importante. O governo Lula também ampliou o acesso ao crédito como ferramenta de inclusão econômica em 2025. A carteira de empréstimos chegou a 93 bilhões de reais, beneficiando 8 milhões de trabalhadores em todo o país. Mais da metade dessas pessoas recebe até 4 salários mínimos, mostrando que o crédito deixou de ser privilégio e passou a ser um instrumento para quem mais precisa organizar a vida financeira, quitar dívidas ou, quem sabe, investir em pequenos negócios. Outra medida de grande impacto foi a ampliação da justiça tributária. Trabalhadores que ganham até R$5 mil passaram a ter isenção total do imposto de renda, enquanto salários de até R$ 7.350 passaram também a contar com descontos significativos. Ao mesmo tempo, o governo avançou na taxação dos super ricos, reforçando o compromisso de que quem ganha menos paga menos e quem pode mais contribui mais para o desenvolvimento do nosso país. Eu, como pai, quero colocar o filho num curso, numa natação, no inglês. Esse pouco dinheiro, que às vezes vai ser muito valioso, eu estar ali economizando 100, 200, 300, 400 reais, dependendo da renda, para estar pagando no imposto de renda, vou ter esse recurso a mais, né, para conseguir, às vezes, até injetar na economia e adquirir alguma coisa para o meu conforto, às vezes melhorar na despensa de casa, às vezes um lazer, um final de semana que eu vou fazer algum programa diferente, e eu espero muito que essa proposta seja aprovada, porque eu vejo como uma medida que vai impactar já de imediato, né, para a população, e seja uma medida que vá influenciar nas próximas medidas e nos próximos governos para trazer melhorias para a população. Os resultados do mercado de trabalho também se refletem nos programas sociais. Em 2025, o Bolsa Família registrou a saída de mais de 2 milhões de famílias, o maior número desde o relançamento do programa no início do governo Lula. Dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social apontam que essa redução está ligada principalmente ao aumento da renda das famílias e à reestruturação das regras de permanência no programa. Ou seja, milhões de brasileiros deixaram de depender do benefício porque passaram a ter emprego e renda própria. Só que para mim faculdade era para rico, né? Aí ela, não, mulher, tinha federal, você pode tentar. A gente tentou 2 anos, não deu certo. Eu já ia desistir. Ela, não, vai desistir não. Terceiro ano, em 2017, quando saiu o resultado, foi o melhor, né? Tinha passado para pedagogia. Ingressei na faculdade, mas ainda utilizando o auxílio do Bolsa Família. Depois que eu me formei, depois que as portas de emprego foi aberta para mim, eu vi que eu não tinha necessidade. Tinha pessoas que tinham mais do que eu passei a oportunidade. Mas foram 14 anos usando o Bolsa Família. Foram 14 anos usufruindo desse benefício, né? Que o governo federal cedeu pra gente. Eu me formei em 2023, uma professora. Com muito orgulho de dizer que eu tenho uma formação, estou partindo para a segunda. E também eu tenho aquele sonho ainda de ter a minha confeitaria, claro, né? Para mim, foi uma alegria imensa eu ter participado do programa. E mais alegre, então, fiquei quando eu pude devolver e saber que eu ia estar usufruindo do meu suor, fruto do meu trabalho. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República lançou nesta segunda-feira uma nova versão do portal Comunica BR. A plataforma permite acompanhar investimentos, políticas públicas e programas do governo federal nos 5.570 municípios brasileiros.
De acordo com a SECOM, o site passou por uma modernização com interface mais intuitiva e navegação simplificada, facilitando o acesso a dados sobre áreas estratégicas como saúde, educação, segurança alimentar, meio ambiente e proteção social. A plataforma também disponibiliza informações específicas sobre políticas de igualdade racial e de gênero, além de indicadores, resultados e ações do governo em todo o território nacional. Segundo a secretaria, o Comunica BR se consolida como uma ferramenta estratégica de transparência, contribuindo para a qualificação do debate público e para o enfrentamento à desinformação com base em dados oficiais, técnicos e estatísticos. O presidente Lula determinou que órgãos do governo federal e do setor elétrico adotem medidas imediatas para garantir a prestação adequada, contínua e eficiente dos serviços de distribuição de energia na região metropolitana de São Paulo. A determinação tem como base as falhas recorrentes no fornecimento de energia prestado pela Enel em São Paulo. O despacho, já publicado no Diário Oficial dessa segunda-feira, é direcionado ao Ministério de Minas e Energia, à Advocacia Geral da União, à Controladoria Geral da União e à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A AGU, Lula determinou a elaboração de um relatório circunstanciado sobre as providências adotadas pela concessionária desde a primeira interrupção relevante, com o uso de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. A CGU cabe apurar eventuais responsabilidades dos entes envolvidos e verificar junto à ANEEL as razões da ausência de atuação tempestiva diante das falhas recorrentes no serviço. E hoje no TV Elas por Elas vamos falar de uma luta que é de todo dia, sindicalismo e a vida das mulheres, com a voz de quem está na linha de frente há décadas, uma dirigente histórica do movimento sindical bancária há 46 anos, com trajetória na CUT, na FETRAF e também na defesa dos direitos das mulheres, Tereza Souza, militante de esquerda em Pernambuco. Não perca hoje, daqui a pouco, às 16h na TV PT. E o Café PT dessa quarta-feira recebe Viviane Martins, secretária nacional de Cultura do Partido dos Trabalhadores, para uma conversa sobre dois momentos marcantes. O primeiro é o reconhecimento internacional do cinema brasileiro com o filme O Agente Secreto, premiado no Globo de Ouro, e a consagração de Wagner Moura, reafirmando a força e a relevância da cultura nacional no cenário global. Na segunda parte, Viviane comenta sua reeleição para mais um mandato à frente da Secretaria Nacional de Cultura do PT e fala sobre as expectativas, prioridades e desafios para o próximo período de gestão, o papel do partido na formulação de políticas culturais e a cultura como instrumento de democracia, memória e transformação social. Não perca, é amanhã, às 9h aqui na TV PT. E agora a gente chama a agenda do presidente Lula. Durante a manhã, Lula se reuniu com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Durante a tarde, a gente mostra para vocês que às 3h, Lula participa da cerimônia de lançamento do portal da reforma tributária. Logo depois disso, às 4h30, Lula encerra a agenda em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã, no mesmo horário. Tchau! Olá, hoje vamos terminar a nossa série de retrospectivas de 2025, relembrando as lutas de nossa categoria. Foi mais um ano de embates e muita mobilização para enfrentar o desmonte da educação efetuado pelo governo do estado. Já em janeiro, a PUESP discutiu com a SEDUC a pauta de reivindicações tiradas na plenária intercongressual de 2024.
contra o fechamento de salas de aula e por uma atribuição de aulas justa e transparente, pela garantia de direitos de estudantes e professores. Em fevereiro, a pauta foi protocolada na SEDUC com um ato na Praça da República. Tiramos esse dia, que é o protocolaço aqui em frente à Secretaria do Estado da Educação, contendo todos os pontos da pauta que nos afligem, mas, sobretudo, a questão salarial. Eu acho que essa é inadmissível. A plataformização nas escolas foi tema de audiência no Ministério Público Estadual, também em fevereiro, e lá estava a APUESP defendendo suas posições. Em março, a primeira Assembleia do ano mobilizou os profissionais da educação. Aprovada na plenária intercongressual em dezembro, a Assembleia deliberou sobre o enfrentamento ao governo estadual, que se recusa a atender suas reivindicações. No mesmo dia, pela manhã, o Conselho Estadual de Representantes se reuniu. Técnicos do DIESE demonstraram as perdas salariais sofridas pela categoria. Em abril, nova reunião com a SEDUC e nova Assembleia aumentaram a pressão sobre a pauta de reivindicações. O governo apresenta algumas questões que vão ser avaliadas em Assembleia, né? Mas eu acho que o importante daí é nós entendermos que a mobilização dos professores e professoras do Estado de São Paulo é o que faz o governo se movimentar. A Assembleia de 25 de abril foi debaixo de chuva, no vão do MASP, palco histórico da categoria. A Assembleia foi na parte da tarde, na Avenida Paulista. Mesmo com tempo chuvoso, milhares de professores marcaram presença. Novamente foram colocadas as posições divergentes e a categoria manteve a decisão do Conselho Estadual de Representantes. Nós vamos continuar a pressão contra o governo Feder, contra o governo Tarcísio, exigindo pelo menos que o piso salarial nacional seja respeitado. Porque o governo precisa negociar, precisa apresentar uma proposta decente para a categoria que está há mais de um ano sem reajuste, sem recomposição, a gente já está há mais tempo, né? Acredito que a gente tem que fazer um duro movimento para ter, primeiro, o direito da nossa organização sindical, segundo, para isso lutarmos por salários, e ao mesmo tempo nós fazemos desta luta a luta que eu acho que é o que a categoria da sua valorização. O mês de abril se encerrou com a Marcha da Classe Trabalhadora em Brasília, e a APUESP esteve presente. Em maio, uma nova Assembleia reafirmou a disposição de luta da categoria. Foi mais um dia de mobilização, de greve e de apresentar e reforçar a pauta da categoria. Nós queremos melhorar o reajuste, nós queremos a devolução do confisco do aposentado, nós queremos carreira, nós queremos a chamada do concurso, nós queremos climatização e condição de trabalho. Nós queremos, na verdade, avançar na educação paulista e não tem jeito. Uma fala correta dita aqui é o seguinte: o sindicato ele tem que ir até a última consequência. A última consequência é a mesa de negociação. Não avançou? Aí não tem jeito. Aí você vai para a greve por tempo indeterminado. A última Assembleia do semestre foi marcada pelas manobras do governo estadual para não cumprir acordos. É uma coisa que me tira do sério. Quando nós negociamos, cumprimos. Eles negociam e não cumprem. Isso foi combinado que tinha uma comissão que ia debater a forma de evolução na carreira. É bom que todos entendam. Nós temos duas carreiras. Nós temos a carreira 836 e tem a política de subsídio. O que a gente quer na política de subsídio que se converta na forma de carreira. A gente acabe com essa injustiça no estado de São Paulo. Julho seria mês de férias, mas quando falamos de APUESP significa muito trabalho. Entre os dias 25 e 27 de julho, aqui na cidade de Águas de São Pedro, aconteceu o 12º Encontro Estadual de Mulheres da APUESP, reunindo representantes de todo o estado de São Paulo, e Educação na TV veio acompanhar de perto. Durante 2 dias intensos de debates, foram discutidas questões como crise ambiental, questão racial, igualdade de gênero, saúde da mulher e o fim da escala 6x1, entre outros. O evento contou com mais de 350 participantes. A
A conferência antecipou a COP30 com a discussão sobre a emergência climática e também questões essenciais para o povo brasileiro. A grande marca hoje é você fazer esse debate do capital e do trabalho, né? E nós estamos num momento, eu diria, difícil, mas ao mesmo tempo favorável, que a população entendeu que taxar a grande riqueza é uma necessidade, mas que também ter a isenção, né, do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e progressivamente acima de R$5.000 também tem isenção, eu acredito que vai significar para os professores, de acordo com o estudo do Diese, o 14º salário. Todas essas questões foram debatidas em profundidade no maior evento da categoria em 2025. O Hotel e Centro de Convenções Vale do Sol, aqui em Serra Negra, sediou entre os dias 25 e 27 de setembro o 28º Congresso Estadual da APEUESP. Foram 1.517 delegados das 95 subsedes da APEUESP do estado de São Paulo, 302 delegados da capital, 310 da Grande São Paulo e 905 do interior. O salão principal foi palco de debates sobre educação, sindicalismo e a conjuntura social e política, com a presença de diversos convidados. O congresso foi aberto com um seminário educacional que discutiu o papel da ciência e tecnologia e o uso autoritário das plataformas digitais na rede pública paulista. Mas nós temos um processo avançado aqui no Brasil, que é da plataformização, e que o interesse não é de fato a educação, garantir conhecimento, absolutamente. Ele tem o interesse de fazer uma passagem próxima, entre aspas, mais barata, porque não é, pelos números do custo das plataformas, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que tem a visão mercadológica da educação. O congresso foi palco de intensos debates e contou com a presença de muitos convidados especiais. O resultado reafirmou as bandeiras de luta política e institucional da APEUESP. Sempre quem dá a resposta, sempre quem reverte as posições que um governo faz e ruim é a boa e velha rua. Não tem jeito. É a rua que faz a mudança. É a rua que enverga deputados e deputadas. E é a rua que faz com que os governantes, eles digam, não, eu tenho que sentar e negociar. Além da pressão nas ruas mantida com assembleias e atos, a Alesp também foi palco de seminários sobre os planos decenais de educação, condições de trabalho na escola e embates com o governo. Várias ações judiciais foram impetradas pela APEUESP, sustando a retirada de direitos. 2025 também viu mais uma subsede da APEUESP ser inaugurada, a de Santa Fé do Sul. São agora 95 em todo o estado, fortalecendo ainda mais a organização da categoria. Esta pequena retrospectiva, mesmo incompleta, demonstra a capacidade de luta desse sindicato, que é o maior do país. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. E em 2026 possamos colher os frutos de todo esse trabalho. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.